Olá, eu me chamo Luiz Ângelo, sou acadêmico de Engenharia Civil pela Universidade Estadual Vale do Caraú, localizada em Sobral, e agora iniciarei a apresentação do meu artigo, cujo título é Abordagem Estatística da Produção Científica Internacional sobre Medidas de Mitigação da Reação Alcalicílica. A reação alcalicílica, conhecida pela abreviação RAS, é uma manifestação patológica de alta degradação que ameaça a durabilidade das estruturas de concreto em todo o mundo. Essa reação normalmente necessita de um longo período para se manifestar e desenvolve como produto um gel de silicato alcalino hidratado que se expande com a absorção de água, causando fissuras e deterioração da estrutura, o que diminui sua resistência química e mecânica. Portanto, a RAS é um processo mecânico em escala de engenharia, mas que possui origem química. Essa imagem que podemos observar à direita do slide foi obtida a partir de uma microscopia eletrônica de varredura e mostra um poro de argamassa atacado pela RAS. A RAS é uma reação química que ocorre entre íons alcalinos, geralmente sódio e potássio, hidróxidos presentes na solução intersticial da parte do cimento e certas formas de sílica reativa presentes no agregado. Condições específicas potencializam a reação. Temperaturas elevadas e elevada umidade, geralmente acima de 80%, permitem o transporte dos íons reativos e a expansão do gel higroscópico. A reação alcalicílica é a variação da reação alcano-agregado mais conhecida e pesquisada pelo meio técnico, devido à sua maior complexidade e desenvolvimento mais rápido, além de ocorrer com mais frequência. Ao longo dos anos, as manifestações dessa anomalia foram verificadas principalmente em grandes obras hídricas, como barragens, usinas hidrelétricas e pilares de ponte, que são estruturas submetidas a grande volume de compósitos cimentícios e elevada umidade. Entretanto, hoje já se sabe que esta reação também se manifesta em estruturas menores, como pavimentos e fundações de edifícios residenciais. Com o aumento de estruturas afetadas pela RAS, várias pesquisas científicas vêm sendo desenvolvidas sobre o seu modo de atuação, suas consequências e como mitigá-la. Mediante esse aumento, o atual trabalho objetiva analisar as publicações científicas sobre medidas de mitigação, a fim de mapear o avanço das pesquisas pelo mundo e determinar as técnicas mais utilizadas. A pesquisa foi dividida em etapas. Inicialmente foram estabelecidos os métodos de condução, como as bases de dados utilizadas, que no caso foram a Cielo, ScienceDirect, Scopus, Web of Science. Foram determinados os filtros de busca, especificando a busca na área de engenharia civil e o ano de publicação variando de 2004 a 2020. Esse marco inicial em referência à elaboração da primeira edição da normativa brasileira sobre reação álcool-agregado, a ABNT-NBR 15.577. Foi estabelecido a metodologia de construção do arcabouço bibliográfico, utilizando o método de revisão sistemática conhecido como PRONAL-C como ferramenta de seleção dos artigos. E, por fim, foi determinados os algoritmos de busca, que no caso foram reação alcalicílica, mitigação, RAS, agregado reativo e álcalis no cimento. A etapa seguinte consistiu da busca dos artigos nas bases de dados, utilizando os algoritmos definidos com o auxílio das operações booleanas AND e OR. Foram lidos os resumos e selecionados os artigos que melhor se enquadravam no objetivo da pesquisa. As referências dos artigos selecionados foram exportados para um gerenciador online, o EndNote, a fim de verificar a existência de artigos duplicados, uma vez que foram utilizados mais de um banco de dados. A próxima etapa baseou-se na coleta dos indicadores bibliométricos, que no caso foram o ano de publicação, os autores, os países, universidades, periódicos e o método de mitigação da reação alcalicílica. Foi feita a montagem dos gráficos e tabelas com esses dados e, por fim, foi feita a análise dos resultados obtidos. Bem, foram coletados 407 artigos científicos, mas apenas 204 se encaixavam diretamente na pesquisa. Podemos observar a partir do gráfico apresentado no slide que a produção de artigos sobre medidas de mitigação da RAS teve um aumento significativo a partir de 2017, com destaque para 2019, que teve 21 artigos publicados. Vale ressaltar que a busca foi feita entre os meses de julho e novembro de 2020. Por isso o número de publicações referente a este ano pode sofrer alterações. Os artigos podem ser associados a mais de uma instituição, pois os 204 artigos selecionados foram vinculados a 326 instituições.
Como podemos observar na tabela apresentada no slide, as instituições que mais publicaram sobre o tema foram a KIUS e University of Technology, que teve 13 publicações e é uma universidade localizada na Polônia. E em seguida vem as universidades norte-americanas, Clemson University, da Carolina do Norte, e University of Texas, de Austin, com 11 publicações cada. Nesta próxima tabela, podemos observar os autores que mais publicaram. Em primeiro lugar está a professora da QC University of Technology, Justina Zappala, com 12 publicações. Ela pesquisou sobre os tratamentos com compostos de lítio e materiais cimentícios suplementares. Em seguida, vem o professor Rangaraju, da Clemson University, cujas pesquisas foram voltadas para o tratamento com materiais cimentícios suplementares. Em terceiro, vem o professor Fournier, da Universitate Laval, e pesquisou sobre a utilização de materiais cimentícios suplementares e compostos de lítio. Já esse slide apresenta a tabela do ranking dos 10 países que mais publicaram sobre as medidas de mitigação. Destaque para os Estados Unidos, que está vinculado a mais de 30% dos artigos publicados, que no caso foram 63 autorias, né? Além disso, os Estados Unidos possuem também 6 universidades entre as 10 que mais publicaram. Podemos notar que o Brasil ele não possui muitos artigos sobre o tema, pois ele encontra-se na 8ª colocação com apenas 8 artigos publicados. Aqui podemos observar o ranking dos 10 periódicos com mais publicações. Em primeiro está o Construction and Building Materials, da Elsevier, com 32 artigos publicados. Vale destacar que, dentre esses 10 periódicos, 5 pesquisam sobre materiais, 4 sobre concreto e 1 sobre meio ambiente. Por fim, podemos observar a distribuição das medidas de mitigação da RAS. O tratamento mais abordado é a utilização de materiais cimentícios suplementares, com 81 publicações, utilizando principalmente cinzas volantes, metacaulin e silicativa. Tais medidas atuam na dissolução do cimento, diminuindo os hidróxidos alcalinos liberados para a parte do cimento, além de reduzir a porosidade do compósito. Em segundo lugar, estão as pesquisas que analisam o tratamento químico, com 55 publicações, empregando principalmente o nitrato, hidróxido e carbonato de lítio. Embora o comportamento dos íons de lítio não seja totalmente compreendido, acredita-se que estes alteram a composição do gel de RAS, mudando o seu caráter para não expansivo, resultando em um produto com pequena ou nenhuma capacidade de absorver água e expandir. Já as pesquisas que utilizam subprodutos industriais somam 54 publicações e utilizam principalmente resíduos cerâmicos, agregados de concreto reciclado e resíduos de vidro. As pesquisas com esses materiais têm crescido muito, pois são produzidos milhares de toneladas anualmente e, como a maioria não é biodegradável, o reaproveitamento é importantíssimo. Os artigos que abordam tratamento mecânico pesquisam sobre a adição de fibras de aço, polímeros ou híbridas no concreto, a fim de aumentar sua resistência à tração, para controlar a formação de fissuras como consequências da RAS. Os artigos que se referem ao uso de nanopartículas focam no aproveitamento da nanosílica e da nanoargila. O uso desses materiais tem atraído grande atenção, pois suas propriedades físicas e químicas melhoram a durabilidade do concreto. Por fim, os trabalhos que abordam a utilização de cimentos alternativos concentram-se no uso de cimentos de baixo teor de álcalis, de aluminato de cálcio e de sulfaluminato de cálcio. A ideia central dessas pesquisas é a redução da formação de silicatos alcalinos, diminuindo assim a possibilidade de formação da reação alcalicílica. A partir da análise dos resultados, foi possível identificar um crescimento significativo das publicações sobre mitigação da RAS. Quanto aos países que mais publicaram, destacam-se aqueles que são os pioneiros em pesquisas e casos diagnosticados, que no caso são Estados Unidos, China, Turquia e Canadá. Além disso, foi possível identificar os autores, instituições e periódicos que mais publicaram. As medidas de mitigação da reação alcalicílica mais pesquisadas são os tratamentos com materiais cimentícios suplementares, com adições químicas e com resíduos industriais. E dentre os materiais mais pesquisados pelos artigos, destacam-se a cinza volante, o metacaulin, a silicativa e o nitrato de lítio, que são materiais já utilizados nas construções visando a inibição da RAS, o que evidencia que tais medidas, de fato, apresentam bons resultados, embora seja necessário determinar a dosagem ideal e os materiais mais adequados de cada obra. Por fim, gostaria de agradecer à FUNCAP, Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, por disponibilizar a bolsa que foi de fundamental importância para o desenvolvimento dessa pesquisa,
Gostaria de agradecer também à Universidade Estadual Vale da Caraú, que é a universidade onde eu estudo. Estas foram as minhas referências bibliográficas. E é isso. Obrigado e até mais.